Meu sonho é que nós inventemos uma sociedade menos feia do que a nossa de hoje, menos injusta, que tenha mais vergonha. Sou conhecido como Paulo Freire e nasci em 19 de setembro de 1921, no Recife. Eu nasci na década que viveu a primeira grande experiência de quebra da economia capitalista, quer dizer, foi exatamente na década em que começou a grande crise de 29 e isso teve uma influência grande, uma repercussão grande sobre minha família. No primeiro momento, a repercussão da crise, e como era normal, afeta certos gostos supérfluos. A partir dos primeiros anos de 30, as dificuldades eram tais que eu, pelo menos, me lembro de que nós começamos a ter uma experiência, mesmo que discreta, de limitação ou de diminuição na própria comida em casa. Quer dizer, passamos a comer menos. E isso tudo era compensado pelos frutos, não? Pelas árvores frutíferas que nós tínhamos não apenas no quintal da nossa casa, mas também nos outros quintais. Em 32 a coisa se agravou de tal maneira e minha avó perdeu essa casa grande onde eu nascera, e dessa maneira eu era menino, fui obrigada a largar o Recife, a se adentrar um pouco para o interior. E aí então minha família se muda do Recife para Jaboatão. Lá em Jaboatão eu aprendi a ampliar o meu mundo, quer dizer, eu ampliei o universo de amizade. Então eu passei a ter em Jaboatão meninos que ficaram meus amigos, que eram meninos filhos de camponeses ou filhos de trabalhadores urbanos, por exemplo, da cidade ferroviária na época, que era Jaboatão. Mas a experiência da fome cresceu de um lado, mas era fome de produtos do mercado. Aí a gente não tinha dinheiro para comprar, mas não havia a fome rigorosa porque a gente tinha as frutas em abundância e bem mais fáceis do que quando a gente morava no Recife. Além do mais, havia ovos também de galinhas andarilhas que punham pelo quintal dos outros, que punham no mundo. Entende? O seu terreno era o mundo. E, portanto, eu era um menino do mundo e achava os ovos. Essa experiência, entende? Que foi uma experiência, de um lado de fome, do outro uma experiência de discriminação. Eu via, por exemplo, como os meninos de classe média abastada, por exemplo, discriminavam os meus colegas, meus amigos, filhos de camponeses, por exemplo. Desde menino que eu quase que me arrepiava diante de qualquer manifestação discriminatória. Me irritava a discriminação racial, me irritava a discriminação contra a classe, por exemplo, que eu não entendia como classe, mas entendia como menino pobre. Eu ainda não me arrepiava na infância, era na discriminação que só muito tempo depois eu percebi, que é a discriminação do sexo, quer dizer, a discriminação machista contra a importância e contra os direitos da mulher. Ali era meio difícil que eu percebesse, porque eu era também um produto dessa cultura machista, quer dizer, eu estava sendo, de certa forma, moldado machistamente para reproduzir exatamente a ideologia machista que eu devo ter reproduzido durante algum tempo, mas depois me consertei. Quer dizer, eu tinha, na verdade, um enorme gosto pelo estudo. Eu fiz o exame chamado de admissão e entrei no primeiro ano com 16 anos de idade, quer dizer, exatamente quando colegas meus de geração estavam entrando na universidade ou na faculdade naquela época. Quer dizer, eu fui um estudante que começou atrasado no tempo. A minha escolaridade foi uma escolaridade tardia. Então, quer dizer que você perdeu muito tempo? Não perdi. Eu acho que você não vive perdendo tempo à toa. Quer dizer, o tempo em que eu não estava escolarizando-me na escola, eu estava educando-me no mundo. Eu aprendi muitas coisas fora da escola, né? E apesar da escola.
Então minha mãe, ela passou por uma rua do Recife, viu lá uma grande placa escrito Ginásio Oswaldo Cruz, e entrou e falou com o diretor, e ele disse: está bem, se seu filho for estudioso, não tem problema, então eu dou o estudo aí. E eles me receberam no colégio e eu fiz lá então, do segundo ano de ginásio até o último ano do curso chamado pré-jurídico, que eu terminei fazendo curso de Direito. E lá eu me tornei professor também, mas o meu gosto não era pela advocacia, e me dediquei exclusivamente à pedagogia. E aí depois então fui trabalhar no SESI, Pernambuco, onde eu tive toda assim, uma experiência fantástica que me deu a possibilidade de refletir teoricamente sobre o que eu via e o que eu fazia e eu escutava. Terminei sendo professor de História, de Filosofia da Educação da Universidade do Recife, e foi exatamente como professor da Universidade do Recife que eu defendi uma tese universitária que eu acho que é ainda hoje atual, profundamente atual. Essa tese anunciava a pedagogia do oprimido, como anunciava o livro Pedagogia da Esperança. Essa tese tinha as matrizes disso tudo, entendeu? E foi defendendo essa tese que eu ganhei legalmente o título de doutor também em pedagogia. Essa tese, que se chamou Educação e Atualidade Brasileira, teve núcleos centrais, básicos, que se desdobraram depois no livro Educação como Prática da Liberdade, e que anunciavam também a pedagogia do oprimido, que eu escrevi depois, aí já no exílio. Antes eu coloquei tudo em prática e aprendi a perceber a teoria dessa prática quando eu trabalhei no SESI, uns 10 anos, por exemplo. Foram 10 anos de intensa pesquisa, ora assessorando grupos que trabalhavam em escolas primárias, ora trabalhando diretamente eu mesmo com adultos em educação popular. Eu não tenho dúvida nenhuma de que aquele período dos fins dos anos 40 e todos os anos 50 foram profundamente fundamentais do ponto de vista da minha formação política, da minha formação científica também, e ideológica, nos morros do Recife, nos córregos do Recife, nas áreas rurais de Pernambuco. Eu criei o Serviço de Extensão Cultural da Universidade de Pernambuco, onde desenvolvi toda uma atividade pedagógica de formação de quadros para professores, para jovens, estudantes, até chegar ao governo de Goulart, sendo ministro da Educação, Paulo de Tarso, ele me carrega para Brasília para eu coordenar o plano de alfabetização nacional em 1963. Antes disso, nós fizemos um grande trabalho em Angicos, no Rio Grande do Norte, e se alfabetizaram 300 e tantas pessoas num período de 2 meses. E o João Goulart foi o encerramento desse trabalho e viu aquilo, ficou muito tocado por aquele trabalho que se realizou no Rio Grande do Norte e me trouxe para implantar esse plano de alfabetização que foi abortado precisamente pelo golpe.